Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu um prato que lhe apresentava e tratou de comer, embaixo de uma trovoada de nomes. Malandro, cabeça de vento, estúpido, maluco. Onde anda que nunca ouve que lhe digam? Hei de contar tudo a seu pai, para que lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo, ou um pau. Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não. Estúpido, maluco. Olhe que lá fora é isso mesmo que você vê aqui, continuou, voltando-se para Dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão, em vez de ir a outro. Troca os advogados. É o diabo, é o tal do sono pesado, e continua. De manhã é o que se vê. Primeiro que acorde, é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã, ele de acordá-lo com o pau de vassoura. Severino tocou-lhe o pé, como pedindo que acabasse. Borges petorou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque nosso Inácio não era propriamente um menino. Tinha 15 anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba sem saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo tão destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na cidade nova, e pô-lo de agente, escrevente e o que quer que era, do solicitador Borges, com esperança de vê-lo no fórum. Porque parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isso na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos, não se ouviu mais nada do que tinir de talheres e ruídos de mastigação. Borges abarrotava-se de faca, de alface e vaca. Interrompia-se para vírgula a oração, com um golpe de vinho, e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocar onde eles estavam no momento que terrível Borges o descompôs. Verdade é que tudo agora seria muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos no braço de Dona Severina, que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era de Dona Severina, que trazia-lo assim nus constantemente. Usava mangas curtas em todos os seus vestidos de casa, meio palmo abaixo do ombro. Dali em diante ficava-lhe os braços à mostra. Na verdade, eram bem cheios de harmonia com a dona, que era antes grossa que fina. Não perdia nem a cor nem a maciez por ver ao ar. Mas é justo explicar a ela os não traziam como por faceira, senão porque já gastaram todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa. Andando tinha maneios engraçados. Ele, entretanto, quase só via a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado constituía muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os e atuou-os e fixou-os no alto da cabeça, com um pente de tartaruga que sua mãe lhe deixou. Ao pescoço, um lenço escuro. Nas orelhas, nada. Tudo isso com 27 anos flóridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo do café, tirou 4 charutos da algibeira. Comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Acendeu o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou a Dona Severina 30.000 coisas que não interessava nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha, e ele podia devanear à larga. Inácio demorou o café mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários e passava os olhos nos quadros da sala, que eram dons um senhor Pedro e um senhor João. Registros trazidos das festas encastilhadas em casa. Vai que disfarçasse com o senhor João, cuja cabeça moça alegre as imaginações católicas. Mas com o austero senhor Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro. Passava os olhos por ali como nada. Via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota, já fria, e retirou-se, como de costume, para o seu quarto, nos fundos da casa.
Entrando, fez um gesto de zanga e desespero e foi depois encostar-se a uma das janelas que davam para o mar. 5 minutos depois, a vista das águas próximas das montanhas ao longe restituía-lhe o sentimento confuso, vago, inquieto que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando abotou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia 5 semanas que ali morava, e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges, andar por audiências e cartórios, correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia ao seu quarto até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de uma Severina. Nem Inácio havia mais de 3 vezes por dia durante as refeições. 5 semanas de solidão, de trabalho sem custo, longe da mãe e das irmãs. 5 semanas de silêncio, porque ele só falava uma vez ou outra na rua, em casa nada. Deixa estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e frescos. A educação que tivera não lhe permitira encará-los logo apertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos beijado. Encarou-os pouco a pouco ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de 3 semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia e solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver 3 vezes por dia o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama, Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e pela primeira vez desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam em pouso. Criança tinha 15 anos, e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço, que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Essa outra ideia não foi rejeitada, antes afagada e beijada. E recordou então dos modos dele. Os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro. Tudo eram sintomas, e concluiu que sim. Que é que você tem? Disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. Não tenho nada. Nada? Parece que cai em casa tudo dormindo. Deixe ele estar, que eu sei de bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. Foi por ali, no mesmo tom zangado, fucilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mau. Dona Severina interrompia-o que não, que era engano, não estava dormindo, e estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguiu que andava cansado. Trabalhava como um negro. Não estava para visitas de paródia. E descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com 10 anos. Ele, Borges, com 10 anos, já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. 10 anos. Havia de ter um bonito fim, vádio e o côvado e meio nas costas. A tarimba é que viria ensiná-lo. Dona Severina aperiguava-o com desculpas. A pobreza da comadre, o caiporismo do compadre, e faziam-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-los a mais. A noite caíra de todo. Ela ouvia o clique do lampião do gás na rua, que acabavam de acender, e viu o clarão dele nas janelas da casa às fronteiras. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono, e deixou-a só na sala, às escuras, consigo e com a descoberta que acaba de fazer. Tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade, desfeita a impressão do assombro, trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos. Não achando meio de discernir o que era, não podia entender-se nem equilibrar-se. Chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador, e ele que mandasse embora o fedelho. Mas que era tudo? Aqui estacou. Realmente, não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, ilusão não era. E logo recolheu os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse.
para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos o gesto de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros, otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida, amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por sentimento de inferioridade, que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia a recear nenhum desacato, e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador. Poupava-lhe um desgosto, e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança, e assentou de o tratar tão secamente como até ali. Ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos, ou falava áspero, quase tanto como o próprio Borges. De outras vezes, é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo, assim como o próprio Borges. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava. E essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Afinal, porém, teve de sair e para nunca mais. Eis aqui como e por que Dona Severina tratava-o desde alguns dias, com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada, e havia mais do que brandura. Havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar, outro que não bebesse água fria depois do café quente. Conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera. E o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado. E ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa, estando calada, não o era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entender-se. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite, pensando em Dona Severina. Na rua, trocava de esquinas, erradas portas, muito mais que dantes, e não via mulher, ao longe ou ao perto, que lá não trouxesse a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando se dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca lhe esqueceu esse domingo. Estava só no quarto, a janela virada para o mar. Ele falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar. Ou pairavam em cima d'água, ou avoaçavam somente. O dia estava lindo. Não era apenas um domingo cristão, era um imenso domingo universal. Inácio passava todos ali no quarto, ou na janela, relendo um dos seus 3 folhetos que trouxera consigo. Contos de outros tempos, comprados a tostão debaixo do passadiço do largo. Eram 2 horas da tarde. Estava cansado, dormiu mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou um de seus folhetos, A Princesa Magolana, e começou a ler. Mas nunca pôde entender por que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e taille de Dona Severina. Mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora, deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde 5 minutos depois, viu sair a dama de seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou. Embora com as pálpebras cerradas, viu desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali uma porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente, ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu-o descer, foi à janela, vê-lo sair, e só se recolheu quando ele perdeu ao longe, da Rua das Mangueiras. Então entrou, foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural,
inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar uma jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois caminhou até a porta, deteve-se e voltou, ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez, 5, 10 minutos depois. De repente lembrou-se que Inácio comera pouco no almoço e tinha um ar abatido. E advertiu que podia estar doente. Podia ser que estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede, dormindo com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco para o lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de risos e bitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhará de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde a madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos, como uma tentação diabólica, recuou ainda. Depois voltou, olhou 2, 3, 5 minutos, ou mais. Parece que o sono dava a adolescência do Inácio, uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase puéril. A criança, disse ela a si mesma naquela língua sem palavras que todos nós trazemos conosco. Essa ideia abateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe, em parte, a turvoção dos sentidos. Uma criança, e mirou lentamente, fartou-se de vê-lo, com a cabeça inclinada, o braço caído. Ao mesmo tempo que achava a criança, achava-o bonito, mas muito mais bonito que acordado. Uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou assustado. Ouviram um ruído no pé da saleta do engomado. Foi ver e era um gato que deitara uma tigela no chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança. O rumor, que abalara tanto, não fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter-se-ia visto a si mesmo na imaginação do rapaz. Ter-se-ia visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se e pegar-lhe as mãos. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela, que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou, pelo menos, pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse 2, 3, 4 vezes. A figura esvazia-se, para tornar logo vindo do mar ou de outra parte, entre gaivotas, ou atravessando o corredor com toda a graça robusta de que era capaz, e tornando, inclina-se, pegava-lhe outra vez as mãos e cruzava ao peito os braços, até que, inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui o sonho coincidiu com a realidade, e as mesmas bocas uniram-se na imaginação afora e fora dela. A diferença é que a visão não recuou, e a pessoa real tão depressa cumprira o gesto, como fugiu até a porta. Vexada e medrosa, dali passou da sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido, e até o fim do corredor, a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abria os olhos, nem os fracassos contíguos, nem os beijos de verdade. Mas, se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulhara os desejos na ideia de que era uma criança namorada da que ali estava sem consciência nem imputação. E, meia mãe, meia amiga, inclinará-se e beijara, fosse como fosse. Estava confusa,
irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito, e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido, conquanto achasse Dona Severina calada e severa, e o solicitador tão ríspido como nos outros dias. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira. Nem a rispidez de um, nem a severidade da outra podiam dissipar-lhe a visão graciosa que ainda trazia consigo, ou amortecer-lhe a sensação do beijo. Não reparou que Dona Severina tinha um chale que cobria os braços. Reparou depois, na segunda-feira e na terça-feira, também e até no sábado, que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai que não podia ficar com ele. E não o fez zangado, porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse a saída. Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A senhora, Dona Severina, está lá para o quarto. Com muita dor de cabeça, vinha amanhã ou depois despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida, nem a completa mudança de Dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que, de repente, tanto pensou que acabou supondo de uma parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa, e daqui a cara fechada, e o chale que cobria os braços tão bonitos. Não importava, levava consigo o sabor do sonho, e através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha 15 anos. Ele mesmo chama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Machado de Assis utiliza a linguagem formal, colocando palavras suficientes e adequadas para expressar o seu pensamento, de maneira clara e fiel para que o leitor compreenda o conteúdo do texto. Bom, eu fiquei com a temática do texto, uns braços, e, resumidamente, a temática é isso. O conto Uns Braços, de Machado de Assis, se baseia na história de um romance proibido. Nasce um jovem que vai trabalhar diretamente na casa de seus patrões, Borges, e acaba por se apaixonar por sua esposa Dona Severina, ou seja, um romance proibido. O narrador do conto, ele é observador, porque ele apenas narra o que vê sem ter total conhecimento dos fatos e dos personagens também, que são eles a Severina, o Inácio e o Borges, o solicitador. A história acontece em 1870 e algumas das ruas e cidades que são mencionadas no texto é a Cidade Nova, que foi onde o pai de Inácio era barbeiro, a Rua da Lapa, que foi onde ocorreu a história, a maior parte da história, e a Rua das Mangueiras. O enredo do conto Os Braços traz a história de um rapaz que se chama Inácio, tem 15 anos e vai trabalhar na casa do seu Borges, que é um solicitador e que é casado com Dona Severina. E ao longo da história, Inácio vai se encantando pelos braços da esposa do solicitador, a Dona Severina.